Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Saiba, meu amado e minha amada irmã, você é o melhor da criação de Deus. Se Jesus não voltou, então onde estão as 7 igrejas da Ásia? Jesus mandou escrever as cartas de Apocalipse aos anjos das 7 igrejas e avisando-os que havia chegado o dia do Senhor e que iria começar o juízo contra o povo de Israel, contra os israelitas. Vamos ler. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao 11. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Patmos, chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. 11. Dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, João foi preservado vivo. Nero jogou João dentro de um tambor, de um recipiente com óleo fervendo e não caiu um fio de cabelo sequer de João. Por isso que ele disse, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. De todos os discípulos, João foi o único que permaneceu vivo até a vinda de Jesus como juiz. A religião não acredita nisso. Os teólogos, porque eles são futuristas, eles dizem que Jesus ainda vai vir. Mas, nem aqui no meu estudo não está, mas eu vou colocar aqui, ó. João, capítulo 21, versículo 20, mais ou menos. Então João, capítulo 21, versículo 20 em diante. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Versículo 21. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Ou seja, Pedro estava andando Jesus, Pedro e João. João aparentemente vinha um pouquinho mais atrás. Depois você lê o contexto, Jesus falava assim, Pedro, tu me amas? Pedro diz, amo, então apacenta minhas ovelhas, e assim por diante. Então Jesus foi e falou, Pedro, a sua morte, você glorificar a Deus da seguinte forma, e disse a Pedro como ele iria morrer e glorificar a Deus. E eles continuaram andando. Aí Pedro viu João e perguntou, vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Jesus respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Olha na NVI como diz esse versículo, olha, veja, 22. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Então, por que João foi mantido vivo? Para escrever o livro de Apocalipse. Tanto que tem Apocalipse de um monte de pessoas, aí se você olhar no Google, aí, Apocalipse tem de vários. Mas o que os pais da igreja, lógico que quem fez isso foi o Espírito de Deus, porque se dependesse do Espírito dos homens, eles não teriam colocado isso aqui. Mas o Apocalipse foi colocado justamente o de João. Por quê? Porque ele foi preservado vivo para ser testemunha e escrever às 7 igrejas, aos anjos das 7 igrejas, sobre o juízo de Deus. Contra quem? Contra o povo de Israel naquela geração. Ele foi mandado para a ilha de Patmos, meado de 65, no ano 65, porque o juízo profetizado desde Daniel começou na metade do ano 66, que foram 3 anos e meio. Ou 42 semanas, ou 1.260 dias, que dá 3 anos e meio. Então começou meado de 66 e foi até o ano 70.
quando Jesus voltou como juiz e julgou Israel. Acabou. E foi determinado o juízo eterno. Não há mais juízo, ninguém mais passará por juízo. É difícil acreditar? Não sei. Então, vamos voltar lá. Agora, então, você entende o porquê que João foi testemunha de Jesus. Porque ele permaneceu vivo. Porque Jesus falou, se eu quero que ele fique até que eu volte, para ser testemunha de Jesus. Então, vamos ler agora do 9 ao 11 para entendermos. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Apocalipse 1, 9. No reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor. Preste muita atenção. Pesquise. Eu vou ler alguns versículos ditos por profetas. Aqui é o dia do Senhor, a teologia, os pais da igreja, os teólogos, eles colocam em seus estudos, no rodapé, que esse dia do Senhor é domingo, por ser o primeiro dia, por dia que... Aqui não está falando, aqui está falando no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda para as 7 igrejas da Ásia. E antes de falar do dia do Senhor, deixa eu te mostrar aonde ficava essas 7 igrejas da Ásia. Que ali não tem Brasil, não tem Estados Unidos, não tem Alemanha, não tem Holanda, não tem Argentina, não tem nada. Era simplesmente para 7 igrejas. Veja, eu vou sumir da tela, mas agora está o mapa. Ó, as 7 igrejas da Ásia Menor. Aqui estava João, nessa ilha de Patmos. Aqui estava João. E era para ele escrever, e esses pergaminhos, esses pergaminhos seriam entregues aos 7 anjos dessas igrejas. Porque igrejas nunca foi templo. Os irmãos se reuniam como igreja. Porque igrejas são vidas. Quando você, mais uma, mais 10, mais 20 pessoas, fala assim, vamos nos reunir como igreja, e você tratar da sã doutrina, da doutrina saudável, das boas novas, recebidas por Paulo, ali sim você está como igreja, adorando, louvando e fazendo confissões a Deus. Então, aqui João escreveu e direcionou as cartas aos 7 anjos. Aqui está Éfeso. Olha o tamanho desse continente, mas as 7 igrejas só estavam aqui. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o que era? Por que foi dado ordens a João escrever as 7 igrejas? Por que João foi preservado vivo para escrever as 7 igrejas? Para dizer aos irmãos, aos anjos, para se consertarem, para falar aos irmãos, para não ser morno, que sejam frios ou quentes. Então, aí depois você lê para cada igreja, está mais para frente, a partir do capítulo 2. Não é esse o assunto. Então, aqui está. O assunto é, se Jesus não voltou, então onde estão as 7 igrejas da Ásia? Eu estou te mostrando aqui no mapa, tá? Se você às vezes nunca teve curiosidade de saber, às vezes você pensa assim, porque aí o futurista, você chega no seu pastor ou no seu mestre, no doutor que tem anéis, aí você fala assim, mas aonde está a igreja de Sardes? Aí ele vai lá e vai manipular, e vai atrás dos estudos deles, e vai pegar a biografia de fulano, de ciclano. Ah, essa Sardes está lá na Argentina. Mas e a Laodiceia? Aí ele vai olhar, ó, Laodiceia está na África do Sul. Mas e Filadélfia? Filadélfia está na Rússia. Por quê? Porque eles manipulam. Aqui está simples, você está vendo no mapa, você está vendo aí no seu celular, no seu computador, você está vendo.
Patmos era aqui, João estava na ilha, escrevendo, ele foi arrebatado em espírito, então ele estava vendo tudo, porque o dia do Senhor havia chegado. Eu vou te mostrar o que foi o que era o dia do Senhor. O dia do Senhor havia chegado, e era para ele escrever tudo que ele estava vendo e o que ele ainda iria ver, porque durou 3 anos e meio. E escreveu aos irmãos, aos anjos, ó, isso, não venham para Jerusalém, porque o chicote está estralando aqui em Jerusalém. Jerusalém já está sendo sitiado, já está sendo cercado, já começou uma guerrinha lá na Judéia, já começou uma guerrinha lá para o final do ano 66, e começou já uns terremotos, trovão diferente, não venha para cá. Então era para ele fazer isso, escrever esses pergaminhos e direcionar aos anjos. Então vamos voltar a mostrar novamente a minha cara aqui, vamos lá. Tá, então ele estava ali para escrever a respeito do que? Eu vou colocar, ó, veja na Almeida Corrigida Fiel, ou na King James, olha lá, olha como diz o versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. O que é ser arrebatado? É ser tirado. Ele foi tirado o Espírito dele, ele estava na ilha de Patmos e foi levado a Jerusalém. E lá ele estava vendo, aí depois ele foi arrebatado ao céu, a parte espiritual. Ele foi arrebatado e foi vendo as coisas, escrevendo e mandando para... Por isso que o livro de Apocalipse ele é cheio de figuras de linguagem, cheio de metáforas. Porque os guardas, quando fossem ler os pergaminhos, eles não entendiam o que era besta, dragão, serpente, e é isso, cavalo amarelo, cavalo cor-de-rosa, então eles não entendiam. Mas João entendia, e os 7 anjos e os futuros, pela revelação do Espírito também, entenderiam. É o caso, graças a Deus, pela misericórdia do Pai, que eu hoje entendo Apocalipse. 100%? Não, mas aos pouquinhos, com leitura, com estudos, a gente vai entendendo, vai se encaixando, a conta vai fechando. Vai fechando. Então, quando esses pergaminhos chegassem nas mãos dos anjos das 7 igrejas, o Espírito daria entendimento ao espírito deles para entender os escritos de João e saberem que havia chegado o dia do Senhor, o dia do julgamento. O dia do Senhor não é domingo. Então, vou voltar aqui na Almeida Revista e Atualizada. Hoje eu não estou usando a nova Almeida Atualizada. O dia do Senhor não é domingo, como a religião, como os estudiosos, como os teólogos dizem, mas sim o juízo de Deus, profetizado por todos os profetas. Veja o que o profeta Amós diz. Eu tirei 2 profetas só eu vou usar, Amós e Sofonias. Veja o que Amós diz no capítulo 5, do versículo 18 ao 20. O que se refere, o que é o dia do Senhor? O que foi o dia do Senhor? Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. E a teologia diz que é domingo. 19. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Versículo 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não de luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Então, aqui o profeta Amós, nesses 3 versículos, ele deu já uma boa explanação do que é o dia do Senhor, do que foi o dia do Senhor. Foi o dia de julgamento, foi o dia de juízo, foi o dia profetizado, foi o dia que Jesus disse, que a religião chama Jesus de Nazaré de mentiroso, de falso profeta, mas Jesus disse que não passaria daquela geração, Mateus capítulo 24, do versículo 32, 34, não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Uma geração, 70 anos, ele falou no ano 32, no ano 70 aconteceu. O juízo de Deus, e ele voltou, e ele não volta mais. Porque o reino dele já foi estabelecido. O reino de Deus já foi estabelecido. Veja, Sofonias também disse a respeito do dia do Senhor.
Sofonias, capítulo 1, entre os versículos 14 e 18. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Versículo 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação. Dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. 16. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Onde era essa cidade contra as cidades fortes? Jerusalém. E contra as torres altas, as torres, as fortalezas de Antônia que era umas torres altas que funcionava como se fosse um local de vigia, vamos dizer assim. Se você vê depois o mapa lá, o desenho, você entende essas fortalezas. 17. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Os futuristas, os legalistas, eles pegam isso aqui, moradores da terra, e eles trazem como se fosse nos dias de hoje. No mundo de hoje. Mas isso daqui, essa terra, era um mundo habitado quando viria o juízo, quando viria o dia do Senhor. Então, meu amado, pensar que achei-me em espírito no dia do Senhor, pensar que isso daqui é o domingo, é um dos maiores enganos, tirando o dízimo, que nunca foi dinheiro, o batismo, que foi na cruz e não na piscina. O outro maior engano é isso aqui, achar que esse dia do Senhor se refere ao domingo. Achei-me no espírito, no dia tão esperado, no dia do juízo de Deus. Havia chegado. E ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Então, vamos ler alguns versículos que falam sobre o juízo que havia chegado contra a meretriz, contra a Babilônia, contra Jerusalém. Avisar os anjos das 7 igrejas que o reino mundial se tornou do Cristo ressuscitado. Veja, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Eu não vou ler todo o contexto, porque como esse livro é um livro de figuras, um livro de metáforas, então às vezes você pegando, não é o caso aqui, mas às vezes você lendo 2 versículos, aí você começa, você lê 15, 16, o 17, que já vai para outro assunto, mas aí outro assunto a gente vê em outra situação. Mas aqui, o que interessa é o 15. A 7ª trombeta, a tal trombeta que a religião, que os evangélicos, que a teologia ensina, porque ele diz que Paulo falou, quando tocar a 7ª trombeta, então acontecerá o arrebatamento. Mas a 7ª trombeta foi tocada, nós vamos ler agora. Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 em diante, ele falou, quando for tocada a 7ª trombeta, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele. Paulo achava que estaria no dia do Senhor, porque naqueles dias de Paulo ali, se falava da vinda breve de Jesus como juiz. Porque, afinal de contas, tanto Jesus como Tiago diz, o juiz já às portas. Então, os burburinhos daqueles dias eram isto. Jesus já está voltando. E Paulo achava que estaria, quando tocasse a 7ª trombeta, ele estaria vivo. Mas não, ele morreu antes, ele foi decapitado por Nero. Então veja, a 7ª trombeta, 15, Apocalipse 11, 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja, isto estava contido como conteúdo das cartas que foram enviadas aos 7 anjos das 7 igrejas.
aos nossos irmãos no Espírito que estavam nas 7 igrejas. Então, não há necessidade do contexto, todo o contexto. Nesse caso, só esse versículo já concluiu tudo. Foi tocado a 7ª trombeta, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. E o que a religião diz com seus enganos, com as suas mentiras, com as suas falcatruas, com as suas fraudes? Que Jesus ainda virá. E os seus fiéis, os prosélitos que estão nos seus templos, nas suas sinagogas, acreditam. E quando a gente faz um vídeo e posta no YouTube lá, vem nos comentários: você é um louco, você é onde você te... Mas eu estou mostrando na palavra. Nos comentários as pessoas te criticam, falam, mas eles não têm base bíblica para te criticar. Aqui está falando que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos, pela eternidade. E nós, quando tomamos conhecimento e tomamos posse dessa verdade, nós cremos 101%, nós já estamos reinando, nesta vida nós já estamos reinando em vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é mansão, não é carrão. O reino de Deus é paz, justiça e amor no Espírito Santo. Isto é o reino de Deus. Isto é o que dá sentido na nossa vida. É isso que nos faz sentir prazer de viver. É sabermos que no meio de tantos injustos, de tantas enfermidades, de tantas catástrofes, nós estamos reinando em vida. Por quê? O próprio Deus está em nós, nos conduzindo a reinar em vida. É isso a maior alegria. Indiferente dos bens que nós possamos ter, se o Pai achar que devemos, tenhamos. Mas tudo é nosso, porque nós somos herdeiro dele. Nós fazemos parte das riquezas celestiais dele. Nós somos filhos legítimos de Deus, porque o Espírito dele está em nós. Creia, acredite, você também sentirá essa paz, você sentirá esse gozo, essa maravilhosa sensação de filho de Deus. Não há nada que possa nos destruir. A nossa carne sim, porque a nossa carne não serve para nada, mas o nosso espírito, ninguém destrói, ninguém. Veja, outra passagem. Foi estabelecido o Evangelho eterno. A Deus lei de Moisés. Pena que a religião não acredita nisso. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 ao 8. Veja. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo. Versículo 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Caiu, porque chegou o juízo, naqueles dias havia chegado o juízo. Estava se ruindo, o templo, que era considerado o símbolo maior da lei de Moisés, estava vindo abaixo. Não sobrou nem os alicerces daquele templo. Acabou. O evangelho eterno, a sã doutrina, esta é para os séculos dos séculos, para todas as gerações. Não há mais lei de Moisés, não há mais espaço para se pregarem a lei de Moisés, não há mais espaço para batismo, jejuns, apresentar crianças, subir monte, dízimo, isso aí era tudo da lei de Moisés. Acabou, já foi estabelecido, no ano 70 foi estabelecido o evangelho eterno e não tem mais espaço para a lei de Moisés.
consegue entender como é grande, como é profundo esses versículos? O entendimento deles, como fica claro? Não há mais espaço. Acabou. Deu-se fim. Não existe mais. O que tem por aí são mentiras, enganos, fraudes. São meios de manipularem as pessoas. São meios de se enriquecerem de uma forma ilícita, de uma forma imunda, de uma forma suja. O que tem por aí são pregações, são estercos, são vômitos. São a mesma coisa que Paulo considerou o antigo pacto, as leis de Moisés. Ele considerou tudo como refúgio, como esterco. É o que tem por aí. Não se aproveita nada. Eles, dentro desses lugares, desses templos que eles chamam de igreja, o que tem aí são rituais, são maldições, são meios de aprisionar as pessoas, manter as pessoas cativas para o sustentarem, para pagar seus salários, pagar seus confortos, suas mordomias. Vi outro anjo voando do meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra. Você está entendendo que aqui, quando eles dizem que Jesus não pode ter voltado, porque eles dizem, mas se Jesus voltou, por que eu aqui estou ainda? Mas é lógico, Deus fez aqui, Deus fez esse mundo, Deus fez a terra, as cachoeiras, as maravilhas, 7 maravilhas do mundo, vamos dizer assim, tecnologias, computadores, celular, isso é do Espírito, da ciência de Deus, para dar conforto. Por exemplo, a pessoa vai viajar, ela precisa viajar daqui para outro país, daquele outro estado ela gasta 30 minutos, 1 hora, 3 horas ela está daqui de São Paulo a Fortaleza. Isso é criação de Deus. Isso são de uma forma de conforto para os seus filhos. As pessoas, infelizmente, não veem isso. As pessoas não reconhecem que esse conhecimento, essa ciência, essas mordomias, vem de Deus. Eles não entendem. Eles não entendem o porquê dessa pandemia. Essa pandemia é para que o Espírito da Graça venha reinar. É para que haja o que você vê aí quando você liga a televisão, vários canais agora, está tendo amor entre as pessoas, um querendo ajudar o outro, aquele espírito de compaixão que estava esquecido antes da pandemia. Hoje não, hoje a pessoa se preocupa com o próximo. O eleito se preocupa com o outro eleito. O irmão em Cristo se preocupa com o seu irmão em Cristo, porque são irmãos espirituais. Nós somos espirituais tendo experiências carnais. Então você veja, arrecadações, campanhas, o amor de Deus está derramado na terra sobre os filhos dele. Está mostrando, ninguém vai morrer de fome, ele sempre acode. Sempre um ajuda daqui, um ajuda dele. Por quê? Para estabelecer o amor dele, para mostrar às pessoas que existe amor ainda na terra. Por isso veio essa pandemia. As pessoas não enxergam isso. Vamos continuar. O templo que havia em Jerusalém e era considerada a casa de Deus foi destruído, que não sobrou nem os alicerces. Veja Apocalipse capítulo 18, versículo 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor, Deus que a julgou. Se você não sabe, veja como foi o fim do templo no ano 70, como foi a destruição do templo no ano 70. Foi com fogo, enxofre. As mulheres, por não ter nada que comer, elas, ao darem à luz, elas comiam a placenta. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 42 em diante, fala sobre isso. As mulheres comeram a placenta, elas comiam seus filhos recém-nascidos, as escondidas para não dividir com ninguém, pela falta de tudo. Não tinha nada. Foi 3 anos e meio de cerco, de aperto, de apuro. Tentando fugir, foge daqui, escapa. Quando eles pulavam o muro, os soldados romanos pegavam eles, crucificavam. Foi terrível.
Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Mas o que diz a religião? Ainda julgará, ainda virá o julgamento, ainda virá o dia do Senhor. Que o dia do Senhor era domingo. Não. Nós fazemos parte do povo gentil. Sobre nós não há nenhuma acusação. Afinal de contas, quem matou os profetas, quem perseguiu, quem açoitou, quem aprisionou os discípulos e quem matou, crucificado, o Filho de Deus, foram eles, os israelitas. Então o juízo veio sobre eles. Mateus capítulo 23, do versículo 30 em diante, fala que eles, aquela geração, iria pagar a conta, e eles pagaram a conta. A conta veio para eles pagarem, não para os do futuro, como diz a teologia, os futuristas. Jesus disse que quando viesse o juízo, não ficaria pedra sobre pedra. Veja Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 3. Vamos ler. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Veja, a religião gosta tanto de templo, que a casa de Deus, Jesus derrubou tudo. Porque foi estabelecido o templo espiritual, e ele não habita nesse templo. Nunca habitou, na verdade. Os judeus, eles que diziam ser a casa de Deus, eles ofereciam sacrifício e holocausto. Versículo 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada ou derrubada. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Olha, a Nova Almeida atualizada diz assim, ó. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, ou seja, a queda do templo, destruição, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Aí ele começa. É escatológico, Mateus capítulo 24, se você ler, você vai entender. Então, esse templo, então foi destruído esse templo, que foi o sinal que é da vinda dele. Os discípulos falou: qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Que foi quando? Quando caísse o templo, quando fosse destruído o templo, aí sim ele viria. E o que a religião diz? Não acredita, porque diz que Jesus ainda vai voltar. Ué, para ele voltar, então, Jerusalém, aquela Jerusalém da primeira era terá que ser construído, o templo terá que ser levantado, General Tito terá que ressuscitar, e os soldados romanos que cercaram terão que ressuscitar, as mulheres, aquelas que comiam seus filhos, os pais que comiam seus filhos, terão que ressuscitar novamente para fazer tudo de novo. Você vê, a conta não fecha. Por isso que quem está na religião, lê, a conta não bate, não fecha. Porque eles não acreditam no que está escrito, eles tudo que lê futuriza. Ah, não, vai ser daqui a 50 mil anos, 1000 anos, 10 mil anos. Já se fazem quase 2000 anos e eles estão por aí ainda pregando: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas Jesus disse aos seus discípulos, perguntou para eles: qual o sinal da sua vinda e do final dos tempos? Ué, quando ver essas coisas acontecer, quando o templo cair. E ele caiu quando? No ano 70. Quando veio e destruiu. Veio a fome, veio a morte, veio a peste, veio tudo naquele ano. Vamos continuar. Assim foi no ano 70. Em Apocalipse capítulo 18, 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a sua causa. Julgou contra quem? A Babilônia, a meretriz. No ano 70, Deus julgou a causa dos apóstolos e julgou dos profetas que haviam sido
assassinados. Ou seja, Deus cobrou a conta de quem deveria cobrar, que era do quê? Do povo de Israel. Depois você lê Mateus capítulo 23. Porque Deus, ele tarda, mas o que ele promete, ele faz. E ele julga a causa dos seus filhos. Pode parecer demorada, mas na hora certa ele julga. Deus julgou a meretriz que era Jerusalém, conhecida como a Babilônia. A religião diz que a Babilônia é onde o Papa mora. Não tem nada a ver. Apocalipse 19:2. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou. Você está vendo que é tudo que já fez? Julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui nós já estamos no capítulo 19. No capítulo 1, versículo 11, foi dito para João escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. Então foi capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, aqui nós já estamos no 19. Então a coisa estava fluindo, estava correndo, estava acontecendo. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, Babilônia, Jerusalém, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Deus nunca abandonou os seus. Podem até pensar que está demorando, mas na hora dele, ele julga. Veja, Deuteronômio capítulo 32, versículo 43. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E sempre será. Por isso que quando você começa a entender o reino de Deus, quando começa a viver, quando começa a reinar em vida, descansa no Senhor. Aí sim cabe essa verdadeira palavra. Descansa na sombra do Altíssimo. Porque Ele cuida de você. Viva cada dia o seu dia e as dificuldades desse dia. O dia de amanhã não esquenta. Não se preocupe. Não se preocupe que o dia de amanhã Deus fará. Às vezes o dia de amanhã foi mais difícil do que hoje. Aí você fala assim, meu Deus, mas como que o Senhor está cuidando da minha vida se hoje está pior? Não, você pode ter certeza que Deus está providenciando o melhor para você. Você acha que o que você está fazendo, no trabalho que você está fazendo, você acha que isso é o que é correto. Mas se para Deus não é, Ele vai tirar você disso. Doa quem doer, mas fique em paz. No final vai dar tudo certo. Ele vai te colocar no lugar que você merece. Porque afinal de contas, é Ele que está conduzindo a sua vida. Isto é, quando você acredita nele, que acredita que Ele está fazendo morada no seu espírito, quando você não depende mais da mão de um pastor para orar pela sua vida, não depende da mão de um bispo para derramar óleo na sua vida. Não, a lei de Moisés ficou para trás, quando você vive em novidade de vida. Então Ele providenciará tudo a seu favor. Creia. E os anjos das 7 igrejas também disse que tudo foi cumprido e que a Jerusalém espiritual foi estabelecida. Eu acho que de tudo que tem na Bíblia, o que eu mais gosto de ler, quem acompanha meus vídeos sabe, é isso daqui. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Veja o que João, que foi preservado vivo para escrever às 7 igrejas da Ásia, escreveu nos pergaminhos e enviou para elas. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 6. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha, esse versículo 3, ele é a conclusão dos 66 livros. Então ouvi a voz vinda do trono,
Isso aqui João estava escrevendo para as 7 igrejas da Ásia. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Afinal de contas, os homens estão lá ou está aqui? Aqui, porque lá homens não entram. O que volta para lá, porque a pátria do nosso espírito, dos eleitos, é lá, não cá. É no reino espiritual, nas regiões celestiais. A nossa pátria não é na terra. A nossa pátria do espírito é com Deus, que é o espírito. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então Deus está conosco. Depois do ano 70, foi isso que João escreveu aos anjos das 7 igrejas. O tabernáculo de Deus já foi estabelecido, e Deus mesmo está conosco. Olha só, falando para os irmãos. Então viva isso, creia nisso. Coloque isso lá no seu subconsciente. Esqueça tudo que você aprendeu antes. Rasgue toda a teologia. Derreta seus anéis. Porque Deus está no teu espírito. Deus, ele não é futurista. Ele já está em nós. Ele já está nos homens, nos eleitos, nos que é dele. Nos filhos legítimos. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meu amado, veja bem. Não tema a morte da carne. Porque isso, na verdade, quando esse corpo tombar, seja pelo coronavírus, seja pelo tiro, seja por você, pelo infarto, seja pelo que for, a nossa carne, ela vai tombar. Um dia, a única certeza que o homem tem, o homem carnal, é a morte. Mas para os que são espirituais, é a vida eterna. Porque essa carne, ela vai deitar. Só que o espírito vai voltar para Deus, que é Ele que deu. O espírito é dele e para Ele voltará. Fique em paz. Não tema o dia de amanhã. Use, se proteja, se previna contra acidentes, contra doenças, contra essa pandemia, use máscara, álcool gel, faz todos os seus... Mas fique em paz, fique em paz. Como diz aquele ditado, só quem morre na véspera é peru. Versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse, olha João em espírito, que havia sido arrebatado, olha o que ele estava vendo. E aquele que está sentado, ele viu no espírito o que estava sentado no trono, que é o Criador de todas as coisas. E disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A religião diz que são mentiras. Quando você diz que o reino já foi estabelecido, quando você diz que Jesus já veio como juiz, eles te chamam de mentiroso. Só que o trono, o Criador de todas as coisas, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele disse a João, João, escreva, João, porque isto é fiel e verdadeiro. E manda para as 7 igrejas. E onde estavam as 7 igrejas? Só para voltar a lembrar. Olha aqui elas aqui. Patmos, voltando a lembrar. Olha aqui, as 7 igrejas estavam aqui, ó. Patmos, uma ilha, pegava um barquinho, um navio, um negocinho, e pronto, chegava nas 7 igrejas. Então, era para eles que era para escrever isso. Olha que maravilha. Versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Olha só, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Tudo está feito. Ele falou, escreve aí as 7 igrejas. Está tudo feito, não tem mais nada para fazer. A teologia diz que tem, que Jesus vai voltar ainda, que o cavalo amarelo, o cavalo preto, e vai ter isso, vai ter o Armagedon. Eles falam. Só que eles falam para quem não lê, quem não crê. Mas está chegando, sim, a palavra da graça de Deus aos ouvidos dos que precisam ouvir, dos que são eleitos, dos que são filhos legítimos de Deus. A palavra está, sim. Os outros não, às vezes não acreditam, porque a fé não é para todos. A fé não é para todos. Muitos eles ouvirão, não vai entender nada, vai colocar no comentário, vai te xingar, vai falar que você é isso, que você é aquilo.
Por quê? Porque não é para eles. Essa mensagem não é para eles. Essa mensagem é para os que têm os olhos, que as escamas caíram dos olhos, os que têm o entendimento aberto e os que não têm mais o véu. Essa palavra é para esse tipo de pessoa. Aos que dizem que pelo fato de estar no mundo numa desgraça total, então não pode ter ocorrido juízo no ano 70. Mas Jesus disse que o justo e o injusto continuariam andando lado a lado. Porque eles falam, sabe? Eles falam assim, mas você fala assim que você fica falando aí que Jesus já veio, outro pregador da graça fala que a escatologia já foi consumada e que já aconteceu o juízo. Mas por que o mundo está essa desgraça, está essas tragédias que a gente vê? Mas assim continua, porque a religião acha, porque Pedro disse lá em 2 Pedro que a terra vai pegar fogo, tal, eles acreditam que vai ser destruído o planeta. Não, nada disso. Nada disso. Continua um injusto andando com o justo. Segue a vida. A única diferença é que quem crê, reinarão em vida ainda nesta vida. Apocalipse capítulo 22, do 8 ao 12, disse assim. Apocalipse, capítulo 22, do versículo 8 ao 12. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Você está ouvindo que foi João, a testemunha que foi mantida viva para ouvir e escrever as 7 igrejas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. 9. Então ele me disse, vê, não façais isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo vai demorar 50 mil anos. Porque o tempo está próximo, estava finalizando, estava chegando, era no ano 70. E assim disse, 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Continuou, seguiu à frente. Mesmo depois do juízo, segue todo mundo junto. Só que a diferença, o eleito é eleito. O eleito, quando toma posse, quando toma posição de filho e herdeiro de Deus, acabou, ele reina em vida. Acabou. O poder, o Espírito de Deus está nele. Basta andar sem medo, sem remorso, sem lembrança do passado. Viver uma novidade de vida. 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Porque aqui quem escreveu isso aqui foi João, um judeu. Foi João, um judeu. Por isso que aqui ainda se falava sobre obras. E versículo 20 disse, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Tanto que até o filho da perdição, o general Tito, que comandou o exército romano para a destruição de Jerusalém, do templo, ele passou pelo juízo. Continuou depois do juízo. Entre o ano 79 e o ano 81, ele foi imperador de Roma. Meu amado irmão, acredite, basta você crer que o Espírito é o Senhor, que já começará a reinar em vida. Esta foi a mensagem para você. Só lembrando que as 7 igrejas, Pátimos estava aqui, João escreveu para os anjos daqui, que estavam aqui. Ali não tinha Brasil, Argentina, Paraguai, não tinha nada disso. Amém? Graça e paz, espero ter contribuído de alguma forma com essa mensagem. E se foi útil a você, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar a mensagem da sã doutrina adiante aos nossos irmãos eleitos, aos filhos legítimos que estão sendo tosquiados, que estão sendo enganados pela religião. Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.